Deixa eu só colocar aqui para ficar legal. Então, senhoras e senhores, nosso sempre cordial boa noite a todos. Nós temos a grata satisfação de estar recebendo hoje o Carlos Menchip. Eu espero ter acertado a pronúncia. Ele é da Prolog, também do canal Ser Logístico do YouTube, que eu já recomendei para os alunos acessarem, também acompanharem. E ele, com grande carinho e disponibilidade, se colocou aqui à disposição para contribuir com os nossos alunos. Ele também autorizou a gravação e autorizou também a postagem no canal do YouTube, para quem perdeu. Então, se você gostou desse bate-papo, avise os colegas, vai estar a partir de amanhã no canal do YouTube, então todos vão estar, vai estar disponível para todos, se quiser rever ou assistir, quem perdeu, vai poder acompanhar pelo YouTube. Carlos, nosso muito obrigado, a gente agradece. Esse é um evento da coordenação do curso superior de tecnologia em logística. Nós estamos num momento de pandemia sem aulas, então, para manter um contato com os alunos, nós tivemos a iniciativa de promover esses encontros semanais, os diálogos logísticos, onde a gente convida profissionais da área para passar um pouquinho da sua experiência para os nossos alunos. Então, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, a sua contribuição para os nossos alunos. E, Carlos, a gente começa sempre pedindo para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica. A gente gostaria de conhecer um pouquinho. Nosso boa noite mais uma vez. Bacana, César. Obrigado pela introdução. Espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome, então, é Carlos Menchik, é bem como se escreve ali, Menchik, o sobrenome. E eu queria agradecer pessoalmente ao César aí pelo convite. Eu me sinto privilegiado por ter recebido esse convite e poder contribuir de alguma forma nesse momento aí que os alunos é ruim para os professores, é ruim para os alunos. Mesmo que o aluno sempre ele não quer aula, né? Mas quando ele nunca tem aula, ele começa a achar ruim também, né? Então, e eu tenho dois filhos e meus filhos já estão meio de saco cheio de aula por EAD. E meu filho é pequeno, tem 11 anos, e ele é muito fácil de se distrair, ele não tem disciplina ainda para isso, e é muito difícil nesses tempos de pandemia. Então, meu muito obrigado ao César e meu prazer aqui estar com vocês. Obrigado pela presença de todos nesse momento. Cara, a minha história, eu já estou nessa área aí há bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos já. Hoje nem existe mais como Tintas Renner, né? Hoje todo mundo já conhece ela por P&G, uma empresa multinacional americana. Então as empresas, né, foram sendo compradas aí. Então eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos na Tintas Renner, estivando lata. Eu trabalhava numa expedição lá do depósito, expedindo lata, pesado para burro. Um trabalho horrível, muito pesado, matava. Era só porque eu era guri, senão não tinha como conseguir fazer aquilo. E ao longo do tempo, né, fui estudando e quis buscar trabalhar. Estão me ouvindo? Sim, sim, Que estamos deu uma sim. congelada na tela aqui. E aí eu comecei minha jornada numa empresa multinacional. Eu tive sorte, né? Eu nem tinha na época essa empresa ela não era uma empresa multinacional chamada Mars. Talvez se eu disser os produtos aqui vocês vão saber quem é. Ele produz ração para cachorro, Pedigree, Champ, a Pedigree, a Champ, Frolic, ração para gato, Whiskas, arroz Uncle Ben's, que é um arroz parbolizado. E na época eles recém tinham entrado no Brasil através de takeover. Eles compraram algumas empresas no Brasil e
ou seja, eu não tinha muita noção de onde eu estava entrando. Eu ajudava lá o pessoal, assim, uma função bem simplesinha. E nessa empresa multinacional eu fui vendo que o mundo era muito grande e os caras começaram a investir um pouco em nós também, na parte, assim, eu consegui que eles me ajudassem a pagar minha faculdade. Fiz uma faculdade na época em administração, é, uma, na PUC do Rio Grande do Sul, e trabalhando nesta indústria, e que essa indústria foi crescendo muito e, portanto, gerando muitas oportunidades de crescimento também nessa própria empresa, e eu fui conquistando esse espaço lá, me desenvolvendo, fazendo a faculdade de administração, trabalhando na logística, processos de planejamento, muito processo de planejamento. E eu comecei a incomodar os caras lá porque eu queria trabalhar fora do Brasil. Era uma multinacional, eles têm fábrica no mundo inteiro, e incomodava os caras lá, cara, eu quero trabalhar fora do Brasil, eu quero... Até um dia que os caras, eu acho que encheram o saco de mim, e eles, a minha sorte é que eles não me mandaram para a Rússia, eles me mandaram para o Canadá. Cara, vai lá então para o Canadá, passa frio lá e te desenvolve. Então eu fui transferido como executivo na época, eu já tinha terminado minha graduação e fui transferido para trabalhar numa cidadezinha chamada Bolton, que fica perto de Toronto, assim, acho que talvez uns 60 quilômetros de Toronto. E eu morava numa cidadezinha do lado, assim, que era Mississauga o nome. Uh, e aí ia trabalhar todos os dias, porque ela é mais perto de Toronto, e eu estava sozinho lá. Cara, eu não vou ficar sozinho numa cidadezinha do interior, eu vou tentar ficar mais perto da capital aqui. E trabalhei nesse projeto lá por 2 anos, e o Brasil, né, depois de 2 anos, me chamou para voltar para o Brasil, mas daí eu já voltei num outro estágio, um outro status, né, do ambiente corporativo. E lá no Canadá e lá eu conheci muita coisa, mudou muito a minha percepção de vida sobre tudo, né? Culturalmente, sobre cidade, sobre trabalho, sobre profissionalismo, um outro patamar. E o Canadá é um país de primeiro mundo de verdade, muito acima, inclusive, do que dos Estados Unidos. E aí, eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma pós-graduação na Oliver White, que são os caras que... E eu estou aqui nos anos 90. Então, eu fiz a minha pós-graduação na Oliver White, uma pós-graduação em supply chain, mas eles eram, na época, o que mandava na indústria mundial eram os sistemas empurrados, né? MRP, ou seja, não era ainda a indústria japonesa, não tinha se proliferado isso ainda. Apesar de já existir e tal, mas ainda não era predominante. E eu estudei com esses caras, voltei para o Brasil, e aí o desafio aqui era enorme, era tentar botar supply chain management aqui na indústria da Mars aqui no Brasil. E quando eu vim para cá, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um projeto que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos, que eu participei de um grupo de trabalho lá, que ele tinha como conceitos já do Lean, e eles queriam eliminar custos de distribuição nos Estados Unidos, eliminando os centros de distribuição, colocando mais depósitos grandes nas fábricas, tentando fazer mais embarques diretos das fábricas para clientes, evitando tombar a mercadoria em 20 CDs espalhados pela América do Norte inteira. Então, como nos Estados Unidos é a NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá, esses caras se juntaram e organizaram as fábricas. Então, no México produzia para o NAFTA, produzia para o México, mercado local, Estados Unidos e Canadá, a fábrica do Canadá produzia para o Canadá, para os Estados Unidos e para o México. Então, era tudo muito integrado e se juntavam esses produtos ao longo dos centros de distribuição, espalhados lá. E com o objetivo de otimizar custo, pensando no Lean, cara, vamos diminuir um toque no produto, vamos diminuir uma perna de movimentação, vamos diminuir custos, vamos botar mais centros de distribuição dentro das fábricas, centros de distribuição, portanto, mais porradas, com maior capacidade, para otimizar custo. E eles, com esse projeto lá, eu participando desse projeto, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com esse troço embaixo do braço.
E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu peguei com aquela ideia, com aquele conceito da América do Norte, eu comecei a fazer umas contas aqui no Brasil, que a fábrica da Mars era aqui no Rio Grande do Sul, e eu consegui provar que nós tínhamos que fechar a fábrica aqui do Rio Grande do Sul e abrir duas fábricas no interior de São Paulo. E isso, como a produção de pet food ela é muito simples, o ambiente industrial ele tem um custo industrial relativamente baixo, é uma fábrica que a gente conseguia relocar com certa facilidade. Então, tem vários fatores nisso, e transportando um produto de baixo valor agregado, que são a ração para cachorro, o pet food. E em São Paulo, e era muito interessante, porque a maioria das embalagens, por exemplo, em muitas matérias-primas, vinham do Sudeste para o Rio Grande do Sul, fazia transformação muito simples de um processo produtivo e vendia 70% para o Sudeste. E eu, fazendo as contas, mostrando quantificamente isso, eu provei que tinha que fechar a fábrica aqui e ligar fábricas lá, e as fábricas tinham que ficar mais próximas ao mercado de consumo, como futuramente depois foi acontecendo, fábricas no Nordeste e assim sucessivamente. E os caras compraram a ideia na época e fecharam o Rio Grande do Sul. Aí eu fui relocado para São Paulo. Na época eu já tinha minha filha mais velha e por questões pessoais, daí eu não queria, eu estava trabalhando no São Paulo, em Campinas, mais propriamente dito. A fábrica era em Mogi, então eu estava em Mogi, Campinas, aquela coisa toda, e fim de semana eu vinha para Porto Alegre. Minha esposa tinha ficado aqui, minha filha tinha ficado aqui, e eu nessa loucura assim e tal. E acabou que surgiu uma oportunidade aqui no Rio Grande do Sul, e eu acabei saindo do Grupo Mars depois de 12 anos trabalhando lá. Aí trabalhei com um desafio diferente, que era uma fábrica de alto-falantes da Selenium, que estava, uma empresa daí familiar, mas que já estava num processo de terceirizar o processo produtivo dela. Aí eu fui, não sei quantas vezes para a China, mais de 6 vezes eu fui para a China, desenvolvendo fornecedores lá, trazendo componentes para cá, deixando com a marca ainda da Selenium, mas trabalhando num supply já globalizado. E logo depois, hoje nem existe mais, olha só que interessante, né? A Mars incorporou a Uncle Ben's aqui no Brasil, a Selenium deixou de existir, hoje é o Grupo Hartmann, uma multinacional americana, e a Azaleia, que depois veio as Havaianas compraram a Azaleia, então a Azaleia propriamente hoje também já não existe mais como indústria gaúcha. E fiquei nesse projeto na indústria calçadista, eu acho que foi pouco tempo, foi um ano e pouco, e foi quando já estávamos ali nos anos 2000, quando nasceu a Prolog, 2000 e pouco. E eu tocava a Prolog paralelamente ao trabalho que eu fazia na indústria na época da Azaleia. E aí chegou um ponto assim que a própria consultoria estava tomando muito tempo, e a Azaleia lá me chamou um canto assim, olha, Menchique, nós gostamos de ti aqui, eu dobrei a rentabilidade da Azaleia em um ano de projeto na área de logística, a gente dobrou a rentabilidade otimizando os processos logísticos dentro da indústria da Azaleia, para vocês verem a relevância que tem os processos logísticos dentro de uma empresa. Nós queremos muito que tu fique e tal, mas a tua vida tripla aí não tá dando aqui, tá dando muito problema interno e tal, tu vai ter que optar, ou tu vai para tua vida empresarial aí, ou tu fica aqui. E, cara, eu fiquei uma semana, me lembro direitinho, fiquei uma semana sofrendo com essa tomada de decisão, assim, e aí eu tinha 30 e poucos anos na época, e foi quando eu disse assim, cara, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais. E aí eu empreendi, então, e nasceu a Prolog como uma consultoria. Os primeiros anos foi muito difícil, eu achava sempre que tinha tomado a decisão errada, muito complicado, mas investimos nesse trabalho aí da consultoria. Portanto, a Prolog, eu como empresário, estou há 20 anos, eu até hoje estava numa reunião com um pessoal de fora, e eu estava comentando isso, aqui no Brasil, cara, vocês não têm noção, para empreender aqui é muito difícil, sempre uma crise atrás da outra, está sempre querendo sobreviver, o empresário, por isso que o empresário brasileiro, ele está muito preocupado com paybacks curtos,
o retorno sobre o investimento tem que ser de curto prazo, porque ele não sabe o que vai acontecer ali na frente. É uma situação, é o ambiente de negócios do Brasil que impõe esse tipo de raciocínio, muito diferente de projetos na Europa, que eu já peguei projetos na Europa com 50 anos de payback. 50 anos de payback, para vocês terem uma ideia de proporcionalidade. Se tu apresenta para um empresário brasileiro aqui um projeto com 12 meses de payback, eles acham ruim. Pô, cara, é ruim. 18 meses, então, não, nem pensar. E na Europa, os caras trabalham com 50 anos. E aí, estamos aí há 20 anos e há uns 2 anos atrás. Nós começamos, inclusive, com o YouTube, que provavelmente eu fui chamado aqui por causa da repercussão do YouTube. Em 2013, eu acho, 2014, por aí, nós montamos um canal Prolog Capacitação e Consultoria lá no YouTube e os nossos consultores iam fazendo vídeos amadores, assim, bem feito em casa, assim, sem nenhum preparo. Hoje a gente tem uma agência assim, que nos ajuda a preparar o material. E aí a gente fazia e tal, e tá lá os vídeos desde lá. Eu tive muita assertividade na ideia, no conceito, na visão, mas não tive a disciplina de perpetuar aquilo. Até porque em 2015 foi um dos picos, uns anos mais movimentados da consultoria. A gente brigava por horas, por minutos na agenda dos consultores e tal, e a gente acabou desativando isso. E aí nós retomamos o ano passado o canal do YouTube e com um propósito assim de elevar. A nossa missão com o canal era elevar o patamar do ser logístico. A gente sofre muito, qualquer projeto em qualquer empresa, com as dificuldades de conceito, as dificuldades assim de entendimento, coisas às vezes assim meio básicas e que a gente acha que com o canal a gente consegue melhorar muito. E começamos a fazer isso do nada, né? Abrimos um canal e começamos a botar uns videozinhos lá. E hoje, cara, assim, a gente muito feliz, muito contente, se tornou o maior canal no Brasil, assim, disparado, em visualizações crescendo um monte. Nós temos recebido convites de várias empresas para patrocinar o canal do YouTube, ou seja, as empresas estão nos ligando, estão nos procurando. Hoje mesmo a gente recebeu convites de empresas para patrocinarem o canal. A gente está com muito cuidado sobre isso, porque o canal é um canal de conteúdo e a gente quer ofertar o melhor conteúdo possível. Se tiver empresas que agreguem no conteúdo, a gente até vai aceitar, obviamente. Mas estamos nesse processo aí. E isso disparou, assim, essa digitalização, até pela essa revolução aí que a Covid está fazendo no mundo dos negócios, não somente dos mundos dos negócios, mas também na educação. A exemplo aí da iniciativa do César, inclusive depois, César, eu vou te mandar um link aí de um cara nos Estados Unidos que eu estava olhando, um cara de uma universidade americana, ele falando assim sobre educação em tempos de Covid, muito legal, depois eu te passo o link, onde a gente tem e a Prolog, ela trabalha com a parte educativa. Hoje a Prolog são um grupo, está nascendo a quinta empresa. Nós temos uma empresa de operação logística, nós temos uma empresa de participação imobiliária, onde a gente tem depósitos alugados e tal. A gente tem a parte da consultoria, tem a Prolog Tech, que é voltada para automação de armazéns logísticos. E está nascendo um outro projeto aí também. Mas o que acontece? A gente treina muita gente em treinamentos. Eu digo que o ano passado a gente chegou a treinar mais de 800 pessoas nos nossos modelos de processos de transporte, de armazém, de planejamento, controle de produção, de negociação, aonde a gente treina essa galera dentro do nosso modelo que a gente entende que é benchmark. E aí, de repente, isso parou. Entrou uma Covid, não tem mais aglomeração, não tem mais encontro, e a gente começou a digitalizar o nosso material. Achamos uma plataforma digital, tipo Netflix, e temos feito um material muito legal. Eu estou muito feliz com o material que a gente tem lá. A gente tem tido depoimentos fantásticos. Se alguém aqui nos acompanha no Telegram, nós temos um canal no Telegram também, com hoje mais de 1.300 pessoas nos acompanhando no nosso cotidiano lá, onde tem um podcast que a gente fala, tudo nessa digitalização, onde a gente está distribuindo gratuitamente conteúdo para elevar o patamar do seu logístico. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no Telegram lá hoje, a gente teve um podcast, quarta-feira, o dia do podcast,
falando sobre e-commerce na era na era da pandemia. E assim a gente vai botando vários mídias digitais, a gente vai botando um material mais adequado, obviamente centrado no YouTube, porque o YouTube hoje tem 18% de participação do mercado de entretenimento no Brasil. É a maior fatia de entretenimento que existe, é o YouTube. É maior que Netflix, maior que a Globo, maior que Instagram, maior que todo mundo. 18% é... O segundo lugar é a Globo ainda, por incrível que pareça. E uma mídia nova, se vocês verem a própria Globo aí, está sem anunciantes, a propaganda do Jornal Nacional e da novela, tem um anunciante na propaganda inteira, e tu tá vendo agora no YouTube propaganda de Omo, de sabão em pó, melhor dizendo, lojas, varejo, fazendo propaganda no YouTube. Então tá migrando a mídia para essa participação de mercado, que é o canal do YouTube. E, inclusive, eles estão até exagerando aí nas inserções de mídia que a gente tem visto. Ele está enchendo o saco da audiência com tanta mídia que eles estão botando em virtude desse momento aí. E nessa parte de educação, a gente começou a botar esses treinamentos ao vivo, como esse que a gente está fazendo aqui, onde no máximo 10 pessoas e conseguindo ter interação, usando uma plataforma paga que a Prolog adquiriu, e trabalhando nos EADs com vídeo também e PowerPoint, material complementar, uma confusão, um monte de coisa a gente vai botando lá para ajudar a treinar essa galera toda aí, aperfeiçoando tecnicamente o pessoal. E isso, mais ou menos aí. Ah, eu esqueci de falar uma parte importante aqui, eu pulei uma parte importante da minha vida. Logo quando nasceu meu filho mais novo, e isso me ajudou muito na consultoria, eu fiz o meu mestrado em sistemas produtivos, onde eu aprofundei o Lean dentro do... E a minha fonte de estudo ali foi o Lean, foi o Lean, foi a teoria das restrições aplicados dentro da logística. E a minha dissertação foi em cima disso, e foi ali que eu criei grande parte dos modelos que a gente usa até hoje na consultoria. E, então, eu fiz minha graduação em administração, fiz meu pós em supply e fiz meu mestrado em sistemas produtivos, estudei para burro, trabalhei para burro na minha vida, nada vem de graça, faz parte aí do processo evolutivo, eu acho, de qualquer profissional, trabalhar bastante, não tem sucesso sem muito trabalho, sem muito estudo, sem muita dedicação, e só consegue fazer tudo isso que eu acabei de citar se tu gostar muito do que tu faz. E é o meu caso, eu particularmente me arrepio falando sobre logística, eu gosto, é uma área que me desafia cotidianamente. Esses tempos a minha filha chegou para mim, mas pai, tu não está muito estressado? Porque, pai, a gente tem nossos problemas aqui, tu recebe o problema de todo mundo, até do cachorro da casa, e os teus clientes só te ligam para te dizer que tem problema. Eu, minha filha, graças a Deus que os clientes ligam para o pai porque eles têm problemas, senão a gente não tinha leite em casa. Então a gente está acostumado a gerenciar problemas e desenvolver os problemas dos nossos clientes da melhor forma possível. E eu me orgulho muito disso. Eu levo meus filhos no supermercado e mostro: ó, meu filho, tá vendo esse produto aqui? O pai ajudou a trazer esse produto aqui no supermercado para ele ser bonito, ter ótima qualidade, ter uma eficiência, ter um custo baixo. É a Prolog que está ajudando, teu pai está ajudando aqui, e eu faço isso com muito orgulho e muito prazer. Eu acho que talvez até tenha me estendido muito aqui, mas falei, eu acho que 30, 30, 30, eu tenho 51 anos, 35 anos de carreira, eu falei agora aqui em 30 minutos. Tá certo. Tá ótimo. Eu vou querer explorar um pouquinho mais essa sua. Você citou essa sua experiência em redução de custos das empresas. É algo que eu sempre falo para os alunos: o quanto a logística pode contribuir, a logística bem feita, a logística feita da forma correta, ela pode contribuir para a redução de custos, com o aumento da rentabilidade das empresas. Mas antes de falar disso, eu gostaria de você, com essa sua experiência, com essa sua visão privilegiada que você tem aí do mercado, eu queria que você desse a sua visão da logística em termos de pandemia. O que a pandemia influenciou na logística? Você já meio que perpassou ali dizendo que houve mudanças não só na Prolog, mas eu tenho certeza que para os seus clientes também.
Excelente pergunta, César. O que está acontecendo, assim, importante até, talvez até eu citar isso. O mercado de logística está bombando. Talvez ele esteja até, não sei se é uma bolha, isso até é uma questão assim de discussão, mas neste momento o mercado está bombando. Por quê? Porque como hoje, inclusive o podcast de hoje, vocês têm que dar uma olhada lá, ele fala muito sobre isso aqui. O que está acontecendo? Pensa bem, o varejo tradicional fechou. Ele deixou de existir. As pessoas viviam o varejo. Desculpe, meu cachorro está latindo em algum lugar, né, por aí. É um cachorro louco. Ele passa uma moto na rua aqui, ele sai latindo como se fosse fazer diferença. E aí, até me perdi aqui. Eu estava falando o mercado Sobre o de varejo. logística em O varejo isso. fechou. E o varejo é um segmento que mais gera milionários no mundo inteiro. Então, a maioria das pessoas que conseguem se tornar milionários vem do segmento do varejo. Então, ele gera muita renda. Então, eu estava vendo os dados, assim, ele chega, o varejo, ele é representativo no consumo dos materiais. E daqui a pouco isso aí fechou. E essas pessoas que vivem disso perceberam o seguinte: olha, meu negócio está em risco. E eventualmente eu nem vou voltar mais com o meu mercado do jeito que eu era. Eu vou apostar minhas fichas, talvez, no e-commerce, vou apostar minhas fichas em alguma outra coisa, porque o risco da pandemia ficou evidente que ele não vai acabar hoje. Então, se tu começa a perceber o perfil de consumo, mesmo que os eu não sei a situação do Acre, mas mesmo que os shoppings no Brasil voltem a, a normalizar, abrirem, o consumidor ele não vai mais ir da mesma forma que ele estava indo, e há especialistas nos Estados Unidos dizendo que só vai voltar a retomada do tráfego nos shoppings para segundo semestre de 2021. Então, o que essa galera vai fazer enquanto isso? Ficar em casa? Não dá. Então, está mudando radicalmente essa questão do e-commerce. Se o e-commerce no Brasil representava 5%, 5% do varejo no Brasil em março, antes da pandemia, é esperado para dezembro deste ano 10% da participação do varejo do Brasil ser e-commerce, ou seja, duplicar em 8 meses, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso está puxando uma migração aí. Semana passada, lá no escritório, a gente recebeu 2 clientes no mesmo dia, projetos de e-commerce. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, e se eu consultar parceiros assim de infraestrutura, como sistemas de automação, de verticalização, esses caras assim de infraestrutura logística, esses caras estão cheios de projetos. A galera veio comprar muito, porque obviamente não é somente uma questão comercial de dizer que está vendendo pelo e-commerce, mas também de ter uma logística que possa atuar isso, gerando muitas oportunidades de negócio para centros para depósitos com um perfil de fulfillment, depósitos locais, empreendimentos locais, distribuição para e-commerce. Então, tem muita oportunidade acontecendo nesse momento aí para o e-commerce, porque o mundo mudou. Pessoal, há quem diga, por exemplo, que não vai mais existir feiras de negócios. Então, as empresas estão pensando como é que eu vou vender os meus produtos. Eu sou um apaixonado por náutica, eu gosto de náutica, brinco com essas coisas. Então, eu recebi hoje, por exemplo, uma feira náutica online. Então, eu estou curioso, até não pude ainda ver como é que funciona, como é que os caras estão fazendo isso, né? Vocês estão entrando com o celular 300 para fazer vídeos 360 nos ambientes. Então, tudo está mudando nesse sentido, porque ninguém pode ficar refém de um vírus. O mundo não vai ficar refém de um vírus. Então, a gente vai se transformar. Então, por exemplo, se tu vai no Banco do Brasil e ele tem lá a identificação biométrica pelo teu dedo, escreve o que eu estou dizendo. Em um ano não existe mais isso. Essa é uma tecnologia, por exemplo, que morreu, identificação biométrica com toque, porque isso gera contágio. Então, como nós não vamos ficar reféns da disseminação de vírus, e nós vamos reinventar tudo isso, obviamente, as tecnologias de biometria por toque físicas, elas também vão morrer. Ou seja, de novo, a Apple está na frente. A Apple agora com reconhecimento facial, é uma biometria facial, não tem toque.
Então, isso deve acontecer para se proliferar, para você ter uma ideia do nível de mudanças que vão acontecer no nosso jeito de consumo. Então, nessa parte do sistema de consumo, é fácil vocês entenderem isso. Cara, quem não comprava antes pelo e-commerce foi obrigado a começar a ter que comprar pelo e-commerce. E ele está tendo uma boa experiência, porque essas empresas estão fazendo uma ótima experiência de consumo para quem está comprando via e-commerce. Então, isso está sendo legal. Eu, particularmente, eu não tenho tempo de ir no supermercado. Eu vou dizer, eu nem gosto, é muito ineficiente ir no supermercado, perde muito tempo. E eu desenvolvi alguns fornecedores que fazem por WhatsApp, antes da pandemia mesmo. Eu escolhia fornecedores e tentava optar por fornecedores para meu consumo pessoal, que fossem por e-commerce, assim, por WhatsApp, coisa simples, que seja fácil para mim fazer meus pedidos. Aqui no meu bairro, meu varejo de bairro, aqui ele já atendia pedido pelo WhatsApp e eles vinham entregar em casa. E eu nem estou em casa. E funciona. E aí, e isso agora se exponenciou e quem está experimentando esse serviço está gostando, eu acho que não volta mais. O consumidor está gostando dessa experiência e vão aproveitar o tempo dele para entretenimento em vez de estar fazendo compras. Tem gente até que gosta, acha que é entretenimento fazer compra. Eu não, eu acho que é um estresse. Mas para esse tipo de perfil de consumidor, ele está mudando. Então, se espera uma duplicação aí da participação do e-commerce no Brasil e entrando plataformas com muito dinheiro, como a Amazon aí no Brasil, investindo nisso. Só a Amazon nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram 100 mil posições de trabalho dentro do e-commerce da Amazon, na operação logística, eu digo, né? Então, isso não vai voltar. Isso é uma mudança que certamente vai perenizar. E agora está se vendendo absolutamente tudo por e-commerce. Não sei se vocês viram lá no canal do Ser Logístico no YouTube, deem uma olhada, é muito legal isso. Eu fiz uma live com um diretor de transportes da Danone, o Diego, umas semanas atrás, está gravado lá no nosso canal. E ele estava falando que os Estados Unidos lá já tem hoje soluções de e-commerce para laticínios, lácteos, produtos lácteos. Então eles estão entregando, e o desafio do Diego aqui na inovação dos projetos dele, ele tem um projeto lá de como vender Danone e iogurte por e-commerce. Então, para tu ver o nível de mudança cultural que está se impondo no mercado através da pandemia, através desse nosso problema sanitário mundial e que ele veio para mudar o jeito que se faz negócios no mundo. A exemplo do que nós estamos aqui. Eu duvido, César, se não fosse a pandemia, nós nem nos conheceríamos, talvez. Então, e olha que legal eu ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trocando ideias. E eu gosto disso e fico à disposição, mas a gente talvez nunca faria isso se não fosse esse momento que a gente está vivendo e abrindo horizontes aí para muitos novos, né? Fechando horizontes para alguns tipos de negócio, mas também abrindo muitos horizontes para outros tipos de negócios. Eu até estava conversando outro dia com a minha esposa, Evelyn, e eu comentava exatamente sobre isso, né? Essa é a minha segunda passagem pela coordenação do curso superior de tecnologia em logística. Eu já fui coordenador entre 2014 e 2016. E nós realizávamos esse evento, Diálogos Logísticos, só que a gente fazia ao vivo, né? Era presencial. E era uma dificuldade. Primeiro que Rio Branco, apesar de ser uma capital, é uma cidade relativamente pequena e a logística ainda é muito incipiente. Era difícil encontrar profissionais da área para trazer para participar dos diálogos logísticos, porque eram muito poucos, dava para contar nos dedos os profissionais que tinham um conhecimento legal para passar para os alunos na área de logística. E exatamente o que você falou, a pandemia nos abre as possibilidades, e a gente está tendo aqui um convidado de Porto Alegre, é isso? Porto Alegre, né? Você mora? Isso. Aham. De Porto Alegre falando com a gente, trazendo as suas experiências para os nossos alunos. Isso é muito bacana, isso é muito legal.
Antes de abrir, eu vou começar a abrir a pergunta aqui para os participantes, para os nossos assíduos participantes aqui do Diálogos Logísticos, mas antes eu vou fazer só aproveitando um gancho que você falou, e é um tema que eu sempre abordo com os nossos alunos, é que a importância do ser logístico, do profissional de logística, fazer a divulgação da logística. Como você falou, eu acho que você deve ter esse problema nas suas consultorias, você tentar mostrar como a logística é importante. Para quem não tem o conhecimento dos conceitos, das ferramentas da logística, deve ser um negócio complicadíssimo, e é um problema que muito provavelmente nossos alunos vão passar. E a gente tem aqui alunos da graduação e alunos da especialização em logística empresarial do nosso campus. E eu sempre falo que esse é um dos desafios, porque infelizmente, como pouca gente conhece os conceitos da logística, a logística ainda é marginalizada, ela é uma função marginal. As grandes empresas, as maiores empresas, você deu exemplo da empresa que você trabalhou, já entendem a logística como algo estratégico, né, como algo fundamental. Como é que você faz essa conscientização para os seus clientes da importância da logística? Eu vou te responder ela de várias formas, tá? Eu acho fundamental essa tua pergunta e realmente isso é uma baita oportunidade. Eu vou dizer assim, meus queridos alunos, alunos do César, cara, isso não é um problema, isso é uma grande oportunidade. Por quê? Primeiramente, não é propaganda, até porque não, né, não faz a menor diferença. Mas ontem, a terça e sexta, a gente posta o vídeo no canal do YouTube. Nessa terça-feira passada, a gente postou um vídeo que é um vídeo mais estratégico. O nome do vídeo é O Custo do Erro. E aí, eu tratando exatamente esse ponto do César aí, o que a gente está falando lá? Mostrando o seguinte, cara, as empresas gastam fortunas de dinheiro constituindo uma marca. E daqui a pouco, elas nem querem saber como é que essa marca faz para chegar na mão do consumidor. E elas não investem ali. E daqui a pouco chega, eu vou falar, isso aqui é um caso real, chega lá um motorista de chinelo num shopping fazendo entrega de um produto na loja, o cara fedendo a asa de chinelo, entrando na loja para entregar um produto de valor agregado alto e destruindo com a marca dessa empresa. Porque aquela entrega daquele motorista cheirando mal de chinelo é a imagem, é quem está levando a imagem da marca para o seu cliente. E aí eu verso sobre esse assunto de forma um pouco mais estratégica ali, principalmente mostrando, cara, olha quanto é que custa tu errar aí. Tem um custo tangível, que é o custo do erro operacional, logístico, porque eu estou contratando transportadora barata, que eu não estou pensando no nível de serviço, porque eu não tenho uma estruturação eficiente, que eu tenho muita dependência de mão de obra no meu armazém, e, portanto, eles cometem muitos erros. Todas essas confusões gerando erros de entrega e, portanto, depreciando a minha marca. Então, por um lado, eu estou gastando milhões, uma fortuna de dinheiro, criando uma marca, uma percepção de marca fantástica, e, por outro, na minha operação, na parte que a gente diz operacional, que não é estratégica, destruindo com a marca. Então, pera um pouquinho. Tira um pouco esse de dinheiro da marca, cara, investe um pouco de dinheiro na operação para que a gente possa mudar ela. Então, eu atuo de duas formas aí, César. A primeira é, cara, o canal do Ser Logístico tem como objetivo elevar o patamar do Ser Logístico. Portanto, é te tentar tirar esse nosso Ser Logístico tanto da operação e mais para pensar também. O que acontece, cara? A Prolog Uma é uma empresa que nós temos voltada para recrutamento e seleção de profissionais na área de logística e também essa parte de treinamento toda fica lá dentro, tá? Então, o que acontece? Eu tenho muita estatística lá com relação a recrutamento e seleção, essas coisas todas. Galera, o gestor, dentro de uma empresa tem vários gestores. Tem o gestor de RH, tem o gestor de vendas, tem o gestor de contabilidade, tem o gestor financeiro, tem o gestor, eventualmente, de transporte, um gestor de logística e tal. O turnover maior nas empresas é o do gerente de logística. Porque é muito simples.
Porque esse cara, ele tenta... as empresas evoluem em automação na equipe de vendas, eles evoluem em automação na industrial, eles evoluem em um monte de lugares. E aonde que eles não evoluem? Dentro da logística. Por quê? Porque o ser logístico não clama por essa melhoria. Ele não se posiciona que precisa. Ele não sabe vender internamente a necessidade de melhorias de processos dentro da sua empresa. Então eu digo, cara, nós temos que saber, e é uma falha muito do ser logístico, e é uma falha, inclusive, da academia, que o ser logístico, por exemplo, ele fala muito em transporte, fala muito em modal, etc, 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 mas a gente não investe em treinar ele a saber fazer contas financeiras, fazer paybacks, fazer retorno sobre investimento, para ele saber como organizar os investimentos necessários dentro da empresa para que consiga viabilizar esses projetos dentro do negócio. E, obviamente, uma boa parcela desses investimentos está na área de TI. E que na área de TI é aquela confusão, que demora projetos e tal, blá, 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 blá. Então eu vou nessas duas verticais, assim. Uma fazendo com que o ser logístico saiba que ele tem uma posição que não é tão operacional assim, que faz a diferença entre uma marca ser ter uma boa percepção ou uma má percepção. Tu, como consumidor, você enxerga isso. Cara, não adianta ter milhões de propaganda na TV do produto e, de repente, quando me entregam ele aqui de alguma forma, o produto chega variado ou chega frio, se estiver consumindo aí de um troço do iFood, não adianta nada. A percepção é, cara, não compro mais esse troço aí. Então, é essa conscientização. Agora, na prática, César, o que acontece é que a empresa nos chama quando o troço está trancado, quando está tudo quebrado, quando está péssimo. O problema é grande. Quando o problema é grande, eles, cara, não sei mais o que fazer, daí eles, vamos chamar para a Log. Então, a ideia do canal é tentar melhorar um pouco isso. E é muito legal, assim, César, porque assim, 90 e poucos por cento dos leads que entram na empresa, eles entram através das redes sociais, LinkedIn e YouTube, são os principais geradores de leads. E aí, obviamente, eu também tenho a questão de network, que também gera leads. Mas esses dois canais aqui são os principais, YouTube e LinkedIn. E é muito legal, assim, que às vezes eu recebo demandas que, por exemplo, olha, o meu chefe mandou ligar para vocês. Então, o chefe do cara é que viu o vídeo no YouTube. Então, eu tinha muita imagem, porque por causa aqui de casa, meu filho consome muito produto no YouTube, muito entretenimento no YouTube. Então, eu achava, isso é coisa de criança e tal. O YouTube não tem futebol, né? Ou não tinha, até isso agora já tem, né? Então, eu tinha essa percepção. Aí tu vai ver, cara, não. Boa parte dos executivos também estão procurando soluções no YouTube e eles acabam delegando para alguém dentro da empresa deles, liga lá para a Prolog e chama esses caras aqui para ver se resolve o nosso problema da logística. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos essa é a nossa visão. A gente já não assiste mais TV, né, Carlos? O YouTube gradativamente substitui a TV de uma forma extraordinária. Não só o YouTube, no YouTube, Netflix, enfim, a gente está mais seletivo, né, e ajuda nessa seleção. Eu quero aproveitar então e trazer os nossos alunos aqui para o nosso bate-papo. Vamos lá aproveitar a experiência do Carlos aqui para as perguntas. Quem quer ser o primeiro? Bom, César, eu quero participar também. Manda lá, Júnior. Antes de tudo, eu quero parabenizar o Carlos pela apresentação. Foi muito importante contar um pouco da experiência, né, para os nossos alunos, porque acaba sendo muito importante nessa essa dinâmica e tudo. E, ao mesmo tempo, falar o caso que eu sou professor também do curso de superior de logística, sou o professor Francisco Júnior. Agradeço demais aí a participação dele, né, nessa live, nessa conversa. Foi muito legal, muito importante também, porque abre os horizontes assim para que os alunos também possam verificar que a logística ela é muito importante.
como o César já falou e fala muito, né, os alunos eles precisam dessa perspectiva e ver que a logística, ela de fato, ela tem uma importância muito nesse processo, né? Porque se fala muito na questão do produto, do serviço, mas quando chega na logística, como você acabou falando agora, né, na sua fala, acaba se tendo aí uma situação muito complicada, porque aí se preocupa menos, os custos são muito elevados e acaba então tendo aí uma perda muito grande aí para a empresa, né, porque não se atenta aí a um detalhe que é muito importante, que é a logística. Então, eu quero parabenizar, agradecer o César pelo convite também do Carlos, porque assim foi extremamente relevante aí essa fala, e eu creio que os alunos aí absorveram aí muito essa, esse entendimento, essa experiência, que de certa forma ali vai somar muito aí para que eles possam também enxergar a logística de uma maneira diferente. E aqui no estado do Acre, ela tem uma perspectiva ainda muito, ainda ainda é como se estivesse engatinhando, na verdade, né? A logística aqui no estado do Acre, ela é muito, a fala ela é muito nova ainda e, ao mesmo tempo, com um potencial muito grande, porque aqui nós temos, somos um estado que faz uma fronteira aí com dois países, né? O Peru, a Bolívia, e temos aí um potencial muito grande. Então, parabenizar, então, pela fala e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta em relação à logística, a perspectiva, né, que se tem, então, nesses dias, para que a gente possa, então, passar, então, nesse período de pandemia, essa situação que a gente está passando, quais são as perspectivas aí que nós podemos, então, ter para a logística aí, de uma maneira tanto local, nacional, como também internacional, como um todo. É isso. Bacana, Júnior. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que perspectivas são boas, porque as empresas estão investindo na logística, principalmente na mudança de perfil entre business to business para business to consumer. E esta mudança, eu acho que está gerando mais investimentos para dentro da estrutura e da logística e, obviamente, precisando um outro nível de profissionais. Olha o que eu vou dizer. Claro, ainda a gente está numa situação embrionária, mas 2 anos atrás eu estive numa feira nos Estados Unidos, que é considerada a maior feira de supply chain no mundo, chamada Modex, em Atlanta, nos Estados Unidos. E foi a primeira edição desta feira que teve mais estandes de robótica do que de empilhadeiras. E quem atua na área de logística vai ver que sempre sabe que numa feira de logística é um monte de estandes de empilhadeiras e equipamentos de movimentação. E na Modex foi a primeira vez que teve mais equipamentos de robótica do que propriamente dito de empilhadeiras. E a robotização está vindo em massa. O que eu estou dizendo também é que essa mão de obra de repetição, ela está diminuindo em todos os setores. Indústria, cara, a indústria não tem mais mão de obra, é tudo máquina. Os QLs, os quadros de lotação das indústrias estão diminuindo muito. Tanto é que, se tu olhar a geração de emprego da indústria é o contrário, ela não gera, ela diminui empregos. E serviços têm aumentado a geração de emprego. Justamente por essa questão. Então, a mão de obra de repetição, ela está sumindo. E está criando uma demanda muito grande de mão de obra de criação, inovando, criando sistemas, tecnologias para simplificar os processos. E, inclusive, eu cito novamente isso, que nesta feira, muitos estandes, é que nos Estados Unidos eles têm essa facilidade lá de empreendimento, tem uma indústria que fomenta inovações. Então tem muito dinheiro a fundo perdido para tu ter uma ideia lá que possa eventualmente diminuir custos de movimentações físicas. Então tem muitos daqueles estantes mostrando soluções lá que o cara nunca emitiu uma nota fiscal. Aquilo lá é só
testando uma ideia para ver se aquilo tem uma aderência ao mercado, e eles botam na feira para testar se aquela ideia, se aquele conceito está em beta teste ainda, vai ter uma aderência pelo mercado, e os negros estão botando dinheiro lá a rodo para descobrir soluções. Então, essa logística 4.0, e com o advento da pandemia, se impulsionou muito, porque as empresas não querem ficar dependentes de mão de obra, porque, né, não pode aglomerar gente, então eu preciso de tecnologia. E aí isso vai fazendo a diferença geral. Então, para quem está estudando, quem está buscando uma carreira na logística, e eu vou dizer isso, ela junta muito isso com TI também. Então, é um baita de um complemento quem consegue saber a operação, mas também ter essa visão de tecnologia para melhorar os seus processos aí. Espero que tenha respondido aí a pergunta do Júnior. Próximo. Vamos lá, gente. Aproveitar o Carlos aqui para... Não é todo dia que a gente tem um profissional de renome nacional para... À disposição de vocês. Se tiver com timidez, pode escrever no chat que a gente lê a pergunta. Cara, mas pode perguntar o que quiser, aí não tem mistério. Pode fazer a pergunta que achar conveniente. Não precisa nem ser da área de logística, se achar melhor, pode perguntar alguma outra coisa. Esse nosso último vídeo ali no YouTube, esse do erro, do curso do erro, eu conclamei a galera lá, por favor, cada 10 pessoas que veem nossos vídeos, apenas 4 se inscrevem no canal. Por favor, se inscrevam no canal, façam seus comentários, etc. Aí o pessoal estava me dizendo lá que tem mais de 50 comentários já no vídeo. Tem um monte de pergunta lá. Então, eventualmente, se vocês quiserem fazer perguntas pelo canal lá, eu até gostaria que se identificasse lá. Aqui eu tá falando é o Átila aqui do Acre, de Rio Branco. Que eu vou dar uma atenção especial para vocês. Muito legal. A gente agradece aí Vamos lá, gente. Dá tempo de mais uma pergunta? O pessoal tá tímido hoje. Geralmente, você falou bem, o Carlos, quando o convidado se expressa bem, já nem gera pergunta. Deixa eu aproveitar então, se alguém tiver, só coloca no chat ali que eu chamo. Vamos aproveitar então esse finalzinho de Diálogos Logísticos, Carlos, para você falar um pouquinho da Prolog, fazer uma propaganda aí da Prolog, para quem se interessar. Então, querido, a Prolog é uma empresa de consultoria, mas talvez para vocês faça mais sentido assim os nossos treinamentos, né? Para quem está precisando aí aprofundar um pouco mais os temas de forma bem prática sobre composição de frete, sobre gestão de estoque, gestão de armazéns, custo de frota, manutenção de frota, até curso de manutenção de frota a gente tem, cara, muito bacana para quem está entrando no mercado, quem é profissional do mercado, é muito legal, vale a pena. Deem uma olhada lá. Isso está... como é que eu posso falar? Vocês entram lá, www.serlogistico.com.br, e vai aparecer o portfólio de cursos que a gente tem também disponível para vocês. Quem quiser, dá uma olhada lá. Por favor, o Ser Logístico lá, o canal do YouTube, adoraria receber comentários de vocês por lá, adoraria receber a inscrição de vocês por lá, nos ajudando também a desenvolver o canal, porque por incrível que pareça, se vocês comentam lá no canal, se vocês dão seu like, se vocês se inscrevem, o YouTube ajuda a mandar
o nosso vídeo para mais gente. E, cara, para tu ver uma ideia, assim, nós temos vídeos lá com 62 mil visualizações, talvez o vídeo com mais visualização. Mas tem muito vídeo lá com 300, 400 visualizações. E que a gente olha um baita de um conteúdo e pouca gente recebeu a informação que existe aquele vídeo disponível. Por quê? Porque precisa ter esse like, porque precisa ter esse comentário, precisa a pessoa ter se inscrito no canal, e com isso consegue que o YouTube, o algoritmo do YouTube, dissemine mais os vídeos para a galera aí. Então, e ainda convido vocês a conhecer o Telegram da Prolog, que é o Telegram, é tipo um WhatsApp lá, só que é um grupo. O Telegram é muito melhor que o WhatsApp, mais estável, permite interações via questionários. Então a gente está fomentando bastante, assim, porque, claro, eu não consigo via WhatsApp atender muita gente, né? É impossível. Então a gente criou esse canal no Telegram lá, que aí bota bastante material lá dentro e consegue criar alguma interação aí com o Ser Logístico, mas de forma cotidiana. Todo dia tem material novo lá, de alguma forma, algum artigo, alguma coisa. Estamos recebendo feedback aqui. Deixa eu ver quem foi. O Elcio colocou que o diálogo foi bastante enriquecedor. Já está acessando o canal. Daqui a pouco vai continuar assistindo por lá. Então, eu tenho certeza que eu também gostei muito. Foi realmente o Francisco Júnior também já colocou aqui, que foi bastante interessante, enriquecedor. Eu tinha certeza que seria. Quero, em nome dos futuros profissionais de logística que vão se formar aqui pelo IFAC, agradecer pelo trabalho que você faz de divulgação da logística. E eu recomendo mais uma vez fortemente para que todos conheçam o canal Ser Logístico lá do YouTube. Vale a pena conhecer, que é realmente a gente começou, antes de começar a gravar, a gente estava falando da leitura, né, da importância da leitura. Eu sempre falo para os alunos, né, ler é importante, você comprar livros, ter o seu acervo ali sobre logística é importante, mas, como sempre tem aqueles mais preguiçosos, né, que acham que leitura... Vai pelo menos para o YouTube, no YouTube você vai achar muita coisa boa, e realmente tem muitos canais interessantes no YouTube, e o Ser Logístico talvez seja o maior, o mais, em termos de conhecimento prático ali, realmente muito, muito legal. Então, Carlos, eu quero agradecer, já é quase 10 da noite aí em Porto Alegre, agradecer aí a sua disponibilidade, a sua atenção, a sua generosidade em contribuir com os nossos alunos. A gente agradece muito e a gente abre aí para suas considerações finais, mais uma vez reforçando o agradecimento em contribuir com os alunos do Instituto Federal do Acre. Bacana. Inclusive, César, lá no Telegram, à medida que a gente consegue, até o livro do Balu, por exemplo, está disponível para download lá no Telegram. O Ronald Balu, provavelmente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, meu livro aqui é autografado. Eu também dou valor para os autores autografarem meus livros. Tem muitos livros aqui autografados. E o Ronald Balu é um dos melhores livros que tem, porque ele não só trata o conceito, mas ele vai lá e implementa esse conceito com modelos matemáticos e tal. Eu particularmente gosto muito e insisto isso que devo usar. E ele é um livro caro. Eu nem sei quanto é que tá, mas deve estar uns R$200 um livro do Balu. E a gente conseguiu disponibilizar ele para download no Telegram na íntegra. Então também falou do livro, mas lá no Telegram eu tento botar o material em PDF. E às vezes as pessoas também me mandam material para mim poder disponibilizar lá no Telegram e ajudando bastante gente aí no seu desenvolvimento. César, só posso agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu, sem querer te interromper, já interrompendo, é que surgiu uma pergunta aqui, a professora Gisele quer fazer uma pergunta, eu vou, antes de você então fazer a sua consideração final, abrir para a professora Gisele. Professora? Olá, boa noite. Vou ficar só no áudio mesmo, tá? Boa noite, professor Carlos. Parabéns, viu? Gostei muito, né? Eu acredito que todos nós aprendemos bastante. Eu estava aqui pensando, né, nos desafios que a gente tem aqui, principalmente a região amazônica, né? E aí eu fiquei me questionando, pensando assim, como que
a gente pode se inserir, né, melhorar um pouco mais a logística, né, dentro da nossa região, no nosso estado, pensando até no que o professor Francisco Júnior falou, das perspectivas que a gente tem, né, considerando que a gente está numa região de fronteira, né, a gente está numa fronteira, com essas possibilidades de ampliar, né, para o Pacífico, né, que já é uma promessa antiga, né, faz tempo que a gente escuta isso, né, da gente ter essa conexão, né, de poder sair daqui diretamente, digamos, para o Japão, né, esses outros países. E aí eu fico pensando assim, que a logística ela tem bastante desafios, né? É a falta de infraestrutura, de qualidade, né, a defasagem da estrutura de transporte, já que é um desafio do próprio país, né? Agora imagina isso na Amazônia, né? A ausência de conexão, né, entre os diferentes modais, né? A concentração no transporte ferroviário também, a falta de segurança nas vias. Então, tem uma série de questões, né, que dificultam um pouco, né, que são desafios da logística, né? Aí eu fico pensando como que a região amazônica pode conseguir transpor essas dificuldades, né? Pensando até que a região amazônica nos últimos anos tem também sido, digamos assim, a menina dos olhos, né? Ela tem um interesse muito grande sobre a região, a expansão do agronegócio na região, que a gente sabe que está acontecendo, né? E as N possibilidades, né, que a região amazônica tem, né, para a produção de riqueza no nosso país, né? Então, eu queria que o senhor pudesse, assim, fazer uma conexão dessas dificuldades da logística pensando no ambiente amazônico, né? Tá bom? Obrigada. Bom, eu que agradeço a pergunta, Gisele, muito excelente pergunta. E eu vou te dar uma perspectiva diferente. Sabe que eu acho que a Amazônia ela dá um banho de multimodalidade, porque na Amazônia, olha como é usado a hidrovia como um meio de transporte, coisa, eu não sei se existe uma matriz modal da Amazônia, mas provavelmente mais de 50% das cargas na Amazônia sejam movimentadas através da hidrovia, que é um meio de transporte muito barato. Eu tive a oportunidade de operar no Rio Mississippi. Só no Rio Mississippi, nos Estados Unidos, ele transporta toda a carga movimentada no Brasil. Só no Rio Mississippi, nos Estados Unidos, transporta todo o volume de carga no Brasil. Então, os Estados Unidos, eles usam muito lá, tanto é que é uma principal modal nos Estados Unidos, é o ferroviário, e o rodoviário é o segundo, e depois ainda vem o hidroviário. Então, eles usam muitos modais alternativos, é bem parecido assim, a participação dos modais na matriz modal americana. E eu imagino que na Amazônia seja muito parecido. Eu já tive projeto junto ao TRE do Pará, na distribuição, a Prolog já fez projetos lá, distribuição de urna eletrônica. E tinha que levar a urna eletrônica de helicóptero para ocas, né, em regiões não tinha energia elétrica, então a urna eletrônica é alimentada por baterias, uma logística assim por helicóptero. Imagina levar urnas eletrônicas por helicóptero. Então, eu acho que a Amazônia ela ensina a fazer logística. E outra, o modal hidroviário ele tem menor impacto ambiental, menor geração de CO2, utiliza menos mão de obra por tonelada transportada, assim como a ferrovia. Então, apesar de me parecer assim, claro, é um desafio enorme fazer movimentação de carga na Amazônia, pelo tamanho que é a Amazônia, é quase um país, é quase o tamanho da Europa. Não, se bobear, cabe a Europa ali dentro. Eu até questiono se não cabe o mercado comum europeu, se não cabe dentro da Amazônia. Então, o desafio é grande, é claro, mas eu acho que também ele dá aula sobre multimodalidade. Claro, a gente vê assim que ainda a infraestrutura é muito, muito precária, obviamente, até de transbordos das mercadorias. Eu conheço algumas transportadoras que são especializadas para fazer o transporte náutico por lá, que transportam carretas sobre as balsas. Então, eu até tenho uma visão um pouco diferente assim da Gisele, diferente no sentido de, obviamente, que legal que conseguem fazer bem uso da hidrovia, até por não ter outra alternativa.
porque aqui no resto do Brasil aí todo mundo usa transporte rodoviário e era isso, né? E acho que lá é bem interessante. E até não sabia, Gisele, desse projeto aí que existe de ligar, fazer ligações com a Ásia, por exemplo, através da Amazônia ali, que, pô, realmente, sem dúvida nenhuma, seria muito interessante e diminuiria muito custo e tempo, né? Carlos, então, mais uma vez, oi, você quer falar hoje, Zé? Eu queria, desculpa, ele já está precisando encerrar, mas tudo bem. É que eu estava pensando, por exemplo, a gente sabe que dentro de cada espaço, né, existem as regiões mais isoladas ainda, né? Nós já somos um estado que, digamos que está isolado, né? Nosso estado é isolado comparado com o restante do país. Claro que depende do ponto de referência, né? Normalmente as pessoas dizem assim, o Acre é muito longe, aí eu digo não, depende do ponto de referência, né? São Paulo é muito longe, né, para a gente, né? Mas no geral, né, como digamos a economia circula mais aí, né, região sul, sudeste, centro-oeste, então a gente está longe. Dentro da nossa divisão dentro do estado, né, tem alguns municípios que são ainda mais distantes, né? E que tem produção até interessante. Por exemplo, Cruzeiro do Sul, né? Trabalha, né? Tem uma fama muito boa com relação à produção de farinha de mandioca, né? Só que tem esse problema dos custos logísticos, né? Então, o que eu vejo assim, essa dificuldade que eu vejo com relação à infraestrutura, né? Com relação à logística, acaba afetando muito no preço do produto final. O tempo que eu fiz pesquisa na região onde fica Cruzeiro do Sul, a região do Juruá, a gente via assim, a principal moeda lá que circula é o combustível. Quando a gente chegava com combustível, parecia que você estava andando com ouro. E tinha que tomar cuidado quando a gente fazia pesquisa, porque algumas vezes, né, a gente percebia, né, uma, digamos, subtração no combustível, sabe? Por quem estava acompanhando a gente, né? Para não dizer outra palavra. Então, as coisas lá eram muito mais caras, muito mesmo, né? Então, se em Rio Branco um produto era R$ 2, lá era 5, né? E aí é o que eu vejo, assim, muitas vezes a dificuldade para o empreendedor pensar em desenvolver um negócio, porque ele vai se deparar com esses custos logísticos que vão encarecer muito o produto e vai dificultar a concorrência, de repente, com uma produção local lá mais artesanal, entendeu? Então, também foi muito pensando nisso, né, que eu fiz esse questionamento. E aí essa conexão do Estado com o restante do país, né, ainda também dificulta mais o processo, né? Só para contribuir, colocação Carlos, é perfeita. Só para contribuir, eu fui para Cruzeiro do Sul esse fim de semana, eu fui visitar minha sogra, e minha esposa e minha filha mais velha nasceram em Cruzeiro do Sul, então eu fui visitar Cruzeiro do Sul, uma cidade maravilhosa, diga-se de passagem. É só para você ter uma noção. O litro da gasolina aqui em Rio Branco, na média, R$ 4,75. Em Cruzeiro do Sul é 5,20. Só para você ter uma ideia do que a professora Gisele está falando. Absurdo. Mas tem toda a razão, Gisele. Essa distância é diretamente proporcional ao custo. Não adianta, isso é fato. E o Brasil é um país gigantesco, com muitas discrepâncias, né? E obviamente cai essas distorções aí. Eu acho que tem toda a razão. Ele tira essa distância e esse isolamento aí, obviamente, ele tem impacto em competitividade de custo e de preço. Minha esposa está me lembrando aqui que o litro de leite é o dobro lá do que ela paga, e pagou lá o dobro do que pagou em Rio Branco. Para a gente ter uma ideia, é como você falou, a Amazônia é realmente grande e temos regiões que realmente sofrem mais com essa, principalmente com a questão logística. Carlos, nosso muito obrigado mais uma vez e a gente abre para suas considerações finais, então. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Quero ver vocês todos no canal lá do YouTube fazendo seus comentários, dizendo que é do Acre, que é de Rio Branco, para mim saber quem é. Eu, particularmente, olho todo mundo lá. Fico à disposição aí, eventualmente, em outras oportunidades, para a gente continuar contribuindo aí para a evolução de todos na área de logística. Uma boa noite para todos, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Em nome do Instituto Federal do Acre, nosso agradecimento ao Carlos. Todos são convidados lá ao Ser Logístico.
E na semana que vem a gente vai ter a participação do professor Rodrigo Soliani, o doutor mais fresco do IFAC, acabou de defender o doutorado dele. Ele vai falar um pouquinho exatamente sobre a pesquisa de doutorado dele, que é a logística colaborativa, um diálogos logísticos imperdível na próxima quarta-feira, e a gente conta com a presença de todos. Uma boa noite, nosso muito obrigado a todos.